quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor sustenta minha. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança e colocou junto de si e disse para eles: quem receber essa criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois é que o menor de vocês, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não anda conosco. Jesus lhe disse: não os proíbam, porque quem não está contra vocês está a favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o nosso Deus quer, acima de tudo, que na nossa vida nós tenhamos a consciência de que na igreja não há competições. Nós precisamos na nossa vida, na igreja e na vida cotidiana, entender que nem tudo é questão de competição. Nem tudo a gente vai disputar para saber quem será o melhor, quem será o maior, quem será sempre o bom. O nosso Deus espera de nós uma solidariedade, até mesmo para aqueles que são altos e aqueles que são os mais baixos. Porque para a vida de Jesus, nós somos do mesmo nível. Não existe maior e não existe menor. Jesus nos convida no Evangelho de hoje a fazer uma reflexão sobre o nosso comportamento e a nossa atitude. Veja como ele inicia. Os discípulos estavam discutindo para saber quem era o maior dentre eles. E aí Jesus parou e sabia. Vejam que bonito. Jesus sabia o que os discípulos estavam discutindo. E ele sabia. Por quê? Porque ele é filho de Deus. E aí a gente já começa com o primeiro ponto do Evangelho de hoje. Meus irmãos e minhas irmãs, não adianta você enganar o mundo, não adianta você enganar a todos, porque você não vai conseguir. A Deus você não engana. Na verdade, ninguém engana a Deus. Você pode tentar enganar o mundo inteiro, mas a Deus você jamais vai enganar. A Deus você nunca vai enganar. E uma coisa, o medo que nós devemos ter com a ira de Deus é maior do que ter medo da polícia, por exemplo. O medo que nós devemos ter com a ira de Deus, ter medo da ira de Jesus Cristo, da ira de Deus, do mal de Deus, é maior do que até mesmo a ira humana. Vejam o que Jesus falou no Evangelho de ontem. E qualquer um daqueles que desrespeitar um desses pequeninos, seria melhor que fosse jogado ao mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Ou seja, seria melhor que morra. Jesus nos ensina a todo momento como ser bom. Só que ele espera de nós que nós consigamos refletir essa bondade para os outros que precisam dessa bondade. O amor de Jesus é um amor concreto, é um amor impetuoso, é um amor que se dá a todos, e por isso ele ensina que nós não devemos fazer distinção e amar a todos e não tentar ser o melhor. Aquele que quer ser o melhor tem que ser o pior em tudo. Tem que ser a pessoa mais baixa, a pessoa mais humilde. Este será o melhor. Aí a gente entra no segundo ponto do Evangelho de hoje.
Jesus não olha as suas qualidades. Jesus não olha as suas qualidades. Jesus não tá nem aí se você trabalha bem. Jesus não tá nem aí se você consegue estudar bem, se você é inteligente, não. Jesus olha o seu comportamento. Ele não tá ele não tá querendo saber as suas qualidades aqui nessa vida, porque nós não vamos levar nada disso lá pro céu. Ele tá querendo saber o que nós fazemos com essas qualidades. Eu falei com os meus catequizandos nesse sábado sobre os talentos. E aí a gente tava conversando. E aí a gente falou assim, eu falei para um catequizando, falei assim: quando você nasceu, Jesus te colocou vários talentos, várias coisas, várias funções. O que você faz com ele? Você guarda esses talentos para você ou você espalha? O ideal na nossa vida é que nós espalhemos cada vez mais os talentos, porque nós não somos altos, nós não somos deuses o suficiente para poder ficar com esses talentos guardados. Nós precisamos fazer esses talentos valerem a pena. Trabalhar para o sustento também é trabalhar para os nossos talentos, se a gente saber entender. E como que eu vou trabalhar com os meus talentos? Simplesmente partilhando para uma pessoa os dons que você tem. Não é catar o dom que deixa guardado. Terceiro ponto, o ensinamento. Jesus chamou a todos. João disse: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. E aí Jesus diz bem no finalzinho: não proíbam, pois quem não está contra vocês está a favor. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus já disse isso aqui: um reino dividido não se mantém. Nós não conseguimos fazer com que a nossa vida se divida e ela se mantenha, porque ela não vai se manter. A unidade que Jesus quer para a nossa vida. Então, entender por que a pessoa faz aquilo, primeiro é importante, antes de julgar a pessoa. Nós temos muito essa mania de julgar a pessoa, de falar, fulano fez tal coisa errado, fulano errou em tal ponto, fulano fez tal coisa errado, tá vendo? Fulano fala que sempre acerta, mas errou. Claro, a gente erra. Mas primeiro, antes da gente ver se o fulano errou, julgar o comportamento do fulano, julgar a forma que ele tem, a forma que ele age, é importante antes de falar alguma coisa. E aí Jesus diz algo muito importante para finalizar o Evangelho. Quem não está contra nós está ao nosso favor. Caríssimos irmãos e irmãs, muitas das vezes estudar o bem que aquela pessoa vai fazer para a nossa vida é importante, acima de tudo, para nós mesmos como pessoa. Como que o bem daquela pessoa vai me favorecer? Entender que Jesus Cristo sabe o que é bom para você. Isso é importante. E é exatamente... Jesus não quer ver de nós o orgulho. Ele quer ver de nós a humildade. Como o nosso coração tem sido humilde. Aliás, o orgulho ele não está no vocabulário de Jesus, e sim no vocabulário do encardido. Jesus tem raiva daqueles que têm orgulho, de corações orgulhosos. Jesus sente pena de corações orgulhosos. Porque ele sabe que dá para fazer melhor.
sem ter orgulho. O que nós podemos fazer de bom para agradar o coração de Jesus sem ter orgulho? Utilizar dos nossos talentos, como eu falei. Ajudar uma pessoa. Ser bom e paciente. Os maiores exemplos de ser uma pessoa sem nenhuma orgulho são pessoas que conviveram na pobreza desde pequeno. Essas pessoas sabem muito como ser uma pessoa não orgulhosa. E é nesse ponto que Jesus nos fala sobre a riqueza, sobre o comportamento dos ricos em relação ao reino dos céus. Jesus não castiga em si a pessoa que é rica. Jesus castiga a forma de como nós trabalhamos a riqueza, a forma de como nós se comportamos com a riqueza na nossa vida. Eu tenho dinheiro, então só o dinheiro me basta. Jesus também é importante. Portanto, que no Evangelho de hoje nós saibamos de verdade como tocar no coração do outro sem utilizar do orgulho, sem utilizar da riqueza, mas utilizando de Jesus para a nossa vida. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria.